Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, 23 de março de 2021. Terça-feira com muitas notícias importantes. Uma delas vem lá dos Estados Unidos. Um tiroteio deixou o saldo trágico de 10 mortes numa cidade do Colorado, Boulder. Um atirador entrou num supermercado e começou a atirar. O resultado, 10 mortos, incluindo um policial. Bem, os Estados Unidos estão, sim, muito estranhos desde a última eleição. Desde novembro do ano passado, as coisas parecem muito complicadas na América. Denúncias e mais denúncias sobre fraude nas eleições foram engavetadas ou simplesmente recusadas em límites por tribunais de regiões, de condados e até mesmo o Tribunal Federal. Ninguém quis saber das denúncias, do imenso número de denúncias de fraude eleitoral. E dali para cá, instalou-se na América uma ditadura. Uma ditadura que não permite contestação às ações de um partido, o Partido Democrata. Nós sabemos muito bem o que é isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, no entanto, há um agravante. A população civil pode, sim, armar-se para a sua defesa. É o que lhe garante a Constituição, desde a primeira emenda. Mas quando Biden assumiu, apesar de todas as suspeitas de fraude, começou ali imediatamente uma luta da Casa Branca, ou melhor, do partido dominante, para o desarmamento da população civil. O que aconteceu no Colorado ontem, com um saldo de 10 mortos, será usado sim como propaganda para implementar a toque de caixa o recolhimento das armas da população civil. Existe ligação entre o tiroteio no Colorado e a política de Biden? Não podemos dizer que existe, mas que, sim, involuntariamente o atirador contribuiu para esta política, veremos, não há nenhuma dúvida, veremos isso logo mais no decorrer do período. Bem, sobre o tiroteio e o saldo de 10 mortos, 2 testemunhas disseram ao Denver Post que estavam prestes a deixar o supermercado quando um atirador abriu fogo. Ele não disse nada, ele apenas entrou e começou a atirar, comentou uma das testemunhas que não quis ser identificada. Ele disparou alguns tiros, depois ficou em silêncio e, mais tarde, disparou mais alguns tiros. Ele não estava disparando rajadas, quer dizer, estava mirando e atirando conscientemente, disse outra das testemunhas. Mais tarde, segundo o Denver Post, os clientes do mercado foram levados para um local seguro do lado de fora da loja, do prédio, e estavam sentados, enrolados em cobertores e conversando com os salva-vidas. Algumas janelas quebradas podiam ser vistas na frente da loja por meio de um alto-falante. As autoridades diziam que o prédio estava cercado. Pediram que o agressor saísse desarmado e com as mãos para cima. Um vídeo mostra policiais levando o suposto atirador para uma ambulância. Ele tinha sido alvejado numa das pernas. Mais tarde, a polícia confirmou que, sim, era o atirador e estava ferido, portanto, estava naquele momento no centro médico para uma operação, no centro cirúrgico. Bem, vamos acompanhar esse caso, mas ele será sim usado como propaganda do governo para desarmamento da população civil. Aliás, o presidente Biden, falou também o governador do Colorado, que é democrata, e o prefeito de Boulder. O prefeito de Boulder, inclusive, chegou a usar uma frase um tanto enigmática. Ele disse algo como: vamos agora chorar os nossos mortos e depois buscar a cura. É bem possível que ele estivesse se referindo ao desarmamento da população. Os Estados Unidos, repito, caminham a passos largos para se tornar uma Venezuela.
É isso mesmo, um país comunista que trata o seu povo com mão de ferro, mas é preciso antes, sim, desarmar a população civil. Muito bem, outra notícia importante vem de Israel. Israel hoje está votando, ou melhor, praticamente já está quase encerrada a votação. Estima-se que 6,5 milhões de pessoas votaram. A pesquisa de boca de urna na madrugada dava uma ligeira vantagem ao Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, mas ainda é muito incerto. O resultado final deverá sair antes do dia 30 de março. Logo saberemos quem venceu e quem não venceu. É a quarta eleição em Israel em menos de 2 anos. Só que esta terá, sim, o agravante de acontecer durante uma pandemia. Vamos esperar o resultado de uma votação em pandemia, ou dentro de uma pandemia. O primeiro resultado que aconteceu de uma votação importante em pandemia levou um democrata à presidência dos Estados Unidos de forma um tanto quanto conturbada. Vamos ver se isso acontece, esperamos que não, em relação a Israel. Seja como for, a pesquisa dá sim uma ligeira vantagem ao conservador Benjamin Netanyahu, mas por enquanto é tudo muito incerto ainda. Outra notícia, essa é curiosa. O Exército Brasileiro pediu aos militares que não se comuniquem pelo WhatsApp. A matéria diz que o Exército do Brasil deve recomendar nos próximos dias que os militares da corporação troquem o WhatsApp pelo Signal. O objetivo da nova norma é garantir mais segurança nas conversas entre superiores e subordinados, já que, segundo eles, o WhatsApp tem uma série de vulnerabilidades. O Signal é um aplicativo de mensagens que ficou mais conhecido por ser recomendado por Edward Snowden, ex-analista de sistema da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Snowden, em 2013, tornou públicos vários documentos secretos do governo americano. Depois teve que fugir para o país. Hoje ele é um asilado político na Rússia. Com as novas mudanças nas regras de privacidade e compartilhamento do WhatsApp, muito se tem falado sobre uma possível brecha de segurança na atualização. Informações de contas comerciais como nome, telefone, operadora, IP das máquinas que permite a localização das mesmas, fotos e status poderiam ser compartilhados por outrem. O mesmo não se aplica para contas não corporativas. O WhatsApp, no entanto, fez, por sua vez, críticas ao Signal e também ao Telegram. Por falar em Telegram, nós temos uma conta no Telegram para informar aos amigos toda vez que colocamos um vídeo aqui. Nós colocamos um vídeo por dia no mínimo, às vezes até 2. O YouTube informa muito pouco, portanto, se você não quer perder as nossas publicações, quer ser avisado, acompanhe-nos no Telegram. Bem, esta notícia é curiosa porque é óbvio perguntar por que só agora o Exército fez esse alerta. A pergunta procede porque o presidente Bolsonaro tem citado nas suas últimas manifestações o Exército do Brasil. Ele já disse, pelo menos em 2 ocasiões, que o seu exército, falando sobre as Forças Armadas, citando o seu exército, tanto o Exército Verde Oliva, quanto a imensa maioria da população brasileira que nele votou e nele acredita. Bem, a situação no Brasil está bastante quente, bastante conturbada, bastante complicada por essa tentativa de governadores quebrarem a unidade nacional. Daí porque se pergunta, o Exército estaria se preparando para alguma ação efetiva para resolver esse estado caótico
que certas autoridades togadas e alguns governadores colocaram no país? É uma pergunta, apenas uma pergunta. Se for, o Exército tem sim que preservar também a integridade das suas informações, e usar um aplicativo não muito seguro é um passo importante para isso, porque, claro, decisões serão tomadas neste âmbito em um futuro não muito distante. Daí porque o curioso da matéria. A principal informação, no entanto, vem lá do Congresso. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania da Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, colocou em pauta para votação nesta terça-feira, 23 de março, um projeto de lei que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal em concessões de decisões monocráticas de natureza cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Este projeto é de autoria do deputado federal João Campos, e o texto do projeto foi encaminhado para a Casa, para a presidência da Casa, em dezembro de 2018, para apreciação da CCJ. Desde então, o texto do projeto ficou guardado na gaveta e nunca mais colocado em pauta, até a chegada de Bia Kicis à Comissão de Constituição e Justiça. A matéria tem o deputado Felipe Francischini como relator. Bem, está aí porque muita gente reclamou da indicação de Bia Kicis para a comissão. Principalmente o STF, ou melhor, até o STF reclamou. Matéria saída no tempo da indicação de Bia Kicis diz que ela foi contestada para o comando da comissão mais importante da Câmara por ministros do STF, por parlamentares e até ministros do STF. A corte temia que a deputada travasse uma batalha ideológica no colegiado. A parlamentar é investigada no STF no inquérito comandado por Alexandre de Moraes, por divulgação de fake news e pela participação nos atos antidemocráticos que ocorreram em 2020. Bem, isso não tem nada de ideológico. Pelo contrário, nós vimos o impacto que tem sobre a vida do país uma decisão monocrática. Vimos recentemente um dos juízes do STF, o juiz Fachin, em decisão monocrática, tornou Lula, aquele que era que foi acusado de vários crimes, mais limpo do que a neve. Pois é quase um poder teocrático, aquele de tirar os pecados do mundo. Fachin tirou os pecados de Lula, e Lula agora se apresenta como uma solução para o país, como uma alternativa para o país. Ele voltou limpo, puro, quase um santo, por conta de uma decisão monocrática. Então isso não tem nada de ideológico, isso é apenas um saneamento básico da vida institucional brasileira. Palmas para a deputada Bia Kicis, que parece ser uma das poucas da base do governo a realmente trabalhar. É bom lembrar da PEC da Bengala, por exemplo, de autoria dela, e também do voto impresso, que é de autoria da deputada Bia Kicis. Parabéns novamente. Outros deputados, outros parlamentares da base do governo, parece não têm mostrado muito serviço. Eu, particularmente, não vi nada de importante até hoje apresentado por pessoas muito benquistas na mídia, pessoas da ala do governo. Muitas passam os dias e as noites nas redes sociais, e talvez por isso não haja tempo para
levarem projetos importantes ao Congresso, sem citar nomes, claro. Muito bem, por enquanto é isso, vamos acompanhar esta proposta da deputada, porque realmente é alguma coisa, já seria alguma coisa. Reduzir um pouco o poder teocrático do STF, ou melhor, de alguns de seus membros, que atuam politicamente sem um menor constrangimento desde que Bolsonaro assumiu o poder. Até depois, se Deus quiser.